안녕하세요, 여러분. 여기 오늘 휴가예요. 휴가. Aquele dia em que nós não trabalhamos, não precisamos ir para a escola, porque é 휴가. 그래서 저 시간이 많이 있어요. 많은 시간이 있어요. 그럼 공부하자. Até agora nós vimos 3 casos para usar os padrões que estávamos praticando no treino oral. Eu vou relembrar vocês um pouquinho onde paramos no último vídeo e vou trazer alguns exemplos para a gente ver isso acontecendo de várias formas. Por enquanto, para o vídeo de hoje, como nós fizemos no vídeo anterior, vamos falar apenas do tempo presente, quando a frase está no tempo presente, tá? Não só isso, nós teremos que ter nessa frase mais de um verbo. E os verbos em si se relacionam, criando uma dependência, porque um complementa o outro. Gostar ou não, ou gostar mais, ou preferir, odiar, enfim. Como a gente se sente com relação a uma ação, a um verbo de ação, né? Outra opção é que a relação entre os verbos dessa frase sejam de descrição de um verbo de ação ou descrição de um verbo já descritivo. Foi assim que a gente terminou o vídeo anterior, certo? Então, nessas situações, nós vamos usar os nossos padrões. Então, relembrando aqui, ó, quando acontecerem essas situações, nós podemos usar os nossos padrões. De que forma? Bom, olhando, claro, que a frase esteja no tempo presente, nós iremos acrescentar para verbos de ação 는 것, sempre, não é? Se a frase está no tempo presente e as situações, as relações entre esses verbos forem representadas por isso aqui ou isso aqui, porque eu estou falando de verbos de ação, tá? Aqui já não se encaixa. E para verbo descritivo, eu vou usar nian ou 것, verbo descritivo, né? Nessa aqui de cima, não, tá? Porque essa daqui de cima, o descritivo vem no final. Eu vou descrever isso aqui. Então, isso aqui continua recebendo 는 것. Bom, agora que a gente já deu uma refrescada na memória, eu vou mostrar a vocês alguns exemplos que eu deixei prontos aqui pra gente tirar as demais dúvidas e dar sequência ao conteúdo. Pronto, temos aqui exemplos e nós vamos fazer juntos, tá? Eu quero dizer que comer, 먹다, 좋아해요. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer, inclusive eu coloquei aqui, ó, comida coreana, 한국 음식, 한국 음식, tá? Como é que eu digo eu gosto de comer comida coreana? Eu gosto, tá aqui, de comer. E aí, a frase está no tempo presente. A relação entre eles é falar de gostar, de praticar uma ação. O que é que eu faço? Posso usar nosso padrão? Posso. Qual é ele no tempo presente se o verbo é de ação? 먹는 것, 먹는 것. É isso, tá? Partícula tem? Partícula de sujeito? Não, porque o 좋아하다 é um verbo de ação, ele exige um objeto. Então, 먹는 것을 좋아해요. Pronto. 먹는 것을 좋아해요. 한국 음식을 먹는 것을 좋아해요. Próxima. 이 영화를 다시, 이 영화를 다시. Este filme, 다시, novamente, ou de novo, né? O que é que eu quero dizer? 보다, ver ou assistir, 좋아, do verbo 좋다, ser ou estar, bom. Então, eu estou descrevendo uma ação agora. Cabe o nosso padrão? Cabe. Como é que a gente faz, então? Pega o 보다, né? Coloca aqui, pô. E agora, tirei o da dele. Agora, o que é que eu faço? A frase está no presente? Está no presente. A relação entre os verbos é de descrever um verbo de ação? Nesse caso é. Então, dá para usar nosso padrão, né? Como é que fica? Qual é o uso do padrão que a gente faz? É nian ou 것 ou é 는 것? O verbo é de ação. Então, eu uso 는 것, como a gente fez na frase anterior. Então, independente se tiver patim ou não, 는 것 para o verbo de ação, tá? Partícula aqui de sujeito, né? Eu estou descrevendo alguma coisa. 좋다 é um verbo descritivo, tá? 이 영화를 다시 보는 것이 좋아. É bom assistir novamente este filme ou a este filme. Assistir novamente a esse filme é bom.
tá? Não importa a maneira como vocês compreendem, a ordem que vocês compreendem. O que importa é a estrutura estar correta e a gente se adequar, se habituar a usá-la. A partícula aqui, lembrando que pode ser também de tópico, né? Então, poderia ser 영화를 다시 보는 것은 좋아. Vamos para a próxima agora. 자르다. 자르다 significa cortar, tá? Fios, que envolve também fios de cabelo. 내 머리를, meu cabelo, né? Meu, 머리, cabeça ou cabelo. Meu cabelo. 내 머리를, eu quero dizer que cortar. 싫어해요. Eu não gosto, eu odeio cortar meu cabelo. Eu não gosto de cortar meu cabelo. Então, a ação tem que estar aqui, ó. A ação que representa o que é que eu não gosto. Eu não gosto de praticar essa ação, 자르다. Como é que eu faço? Olha, o verbo 자르다 é irregular. A gente conjuga assim, ó. Aí coloca um riel aqui, mantém um outro lá e um a. 잘라요. É um verbo irregular. Esse 자르 aqui muda quando a gente conjuga. E quando ele recebe o padrão aqui, vai mudar alguma coisa? Não. Nesses casos em que o verbo é irregular e termina com o som do 빠르다. 빠르다 seria o estar rápido. 자르다. 자르다, cortar. Apesar desse verbo ser irregular, né? Esse bloquinho aqui muda. Na hora de receber o padrão, não muda. Coisa boa, né? Notícia boa pra gente. Então, 자르. E agora? Agora eu só vou colocar o padrão. 는 것. 자르는 것. Partícula, o verbo é 싫어하다. Quem não gosta de praticar uma ação. Isso aqui é um objeto. Então, eu coloco partícula do objeto. 내 머리를 자르는 것을 싫어해요. 내 머리를 자르는 것을 싫어해요. Então, não gosto, odeio cortar meu cabelo. Nadei agora, toptar, é um verbo irregular também. Vamos ver o que acontece aqui. Verbo irregular, irregular. Todos esses três são irregulares. Eu vou mostrar a vocês um pouquinho do que acontece, então, quando nós usamos algum padrão anexado a esses verbos. Todo mundo está lembrado que quando a gente fala do tempo presente numa frase, ó, tudo isso aqui está no presente. Presente. E a relação entre esse verbo do final e o outro que a gente está colocando aqui é uma relação de gostar ou não gostar dessa ação, de praticar essa ação, ou descrevendo essa ação, como é boa, é ruim, é legal, enfim. Então, nesses casos, quando o tempo é presente e o verbo é de ação, independente, ó, se ele tem empatinho, nos casos que estão aqui, ou não, mesmo sendo irregular também. Independente, não precisa se preocupar, certo? Que nós iremos seguir a regrinha de usar 는 것, tá? Salvo algumas exceções. E a primeira delas eu vou falar logo aqui, ó, que é o uso do 만들다. 만들다, quando a gente tira o da, fica um riel ali no final. Nesses casos, quando o verbo tiver riel no radical e depois precisarmos acrescentar qualquer padrão aqui depois dele, e se esse padrão começar com o som do N de navio, ou seja, 는 것, que é esse que a gente tem que usar, ó, a gente está usando aqui para todos. O som é do N mesmo, que vem depois. O que vai acontecer com esse riel do patinho? Ele tem que sumir. Nós vamos ter que fazer assim, ó. E aí, colocar o nosso padrão. 만드는 것. Então, para verbos em que no radical, no final dele sobre um riel no patinho, e eu precisar acrescentar um padrão que tenha o som do N, né, logo de início aqui, ó. Esse riel tem que sumir ali do radical. Por isso que a gente faz assim, tá certo? 만드는 것, ok? Por que será? Porque se eu pronuncio com o riel, olha como fica estranho, fica difícil de pronunciar. 만들는, tá? Então, é uma tendência mesmo, é uma definição para que a gente consiga pronunciar isso com mais facilidade. 만드는 것, tá? Fica bem mais fácil. Então, para verbos assim, que tem riel no patinho. Deixa eu colocar outro aqui do lado como exemplo. 알다. 알다 é o verbo conhecer, tá? Como é que eu faria, então, se tem riel no patinho? Eu tiro o da, então, esse riel some também. Quando é que ele some? Quando eu precisar, na sequência, anexar um padrão. 아는 것.
E esse padrão, claro, não é qualquer padrão não, tá? Ele tem que começar com o som do N, tá? Com o nian, que é o nian, tá? Então, eu tenho que ter um real no patim e precisar usar um padrão que tenha o som do N no início para que esse real suma, né? Daqui de baixo e aí sim eu acrescento o padrão, tá bom? Então, nada muda, o padrão continua sendo o mesmo, nankot, não é? O que vai ter que ter atenção é deletar esse real aqui do radical, para que ele seja lido assim, certo? Verbos que têm real no final. Vou fazer os de cima agora, tanto toptar quanto tutá. Já vimos tcharadá, né? Eu expliquei aqui que ele continua certinho, ó. É só repetir o radical e pronto. Mas já no mandrudá, não faz isso. Tem que omitir esse real. Por quê? Porque depois vem o som do N nesse padrão que vai ser acrescentado. Então, o real tem que sumir, certo? Deixa eu colocar aqui o mandrudá pra gente lembrar, né? Man. Coloca o real? Não, por quê? Porque depois eu vou precisar usar um padrão que começa com o som do N. Então, mandunan kot. Mandunan kot, partícula de... Bom, o verbo é de ação. Joahadá, na forma honorífica, né? Joahamnida, quem gosta, gosta de alguma coisa. Isso é o objeto. Então, pronto. 케이크를 만드는 것을 더 좋아합니다. 더 é o advérbio que significa mais, tá? Gostar, no tempo presente, gosto, ou gostamos, ele gosta, enfim, depende do sujeito. Vou considerar gosto, tá? Gosto mais do que? Olha a ação aqui que eu gosto mais. De preparar, de fazer, no sentido de preparar, tá? Não é fazer o dever de casa, não, tá? Preparar, principalmente quanto à refeição, você pode usar mandrildá, tá? Não usa radá para refeição, para comida. Vou preparar a comida, mandrildá, tá? Então, gosto mais de preparar o quê? Bolos, tá? Então, reforçando aqui, ó, o real some, porque depois vai ter que vir um padrão com o som do N. Vamos para os outros. Vou fazer agora com esses dois aqui, toptar e tutá. São verbos de ação, tá? Então, se são verbos de ação, acho que vocês já entenderam a lógica, né? Eu estou descrevendo esse verbo e vou dizer que não gosto desse outro verbo. Então, padrão é nankot, já que aqui vai vir um verbo de ação, né? Nankot, eu vou colocar para o outro também, nankot. Tá. E agora, esses verbos são irregulares, tá? Além desse aqui também. O que é que eu falei para vocês que acontece quando o verbo é irregular? Muda alguma coisa quando eu vou acrescentar nankot? Nankot, eu preciso mudar alguma coisa? Não. Independente dele ser irregular ou regular, não muda nada. Vou colocar esses três verbos aqui para vocês verem como eles ficam. Ó, charadá é um verbo de ação que é irregular. Isso quer dizer que quando eu conjugo ele muda um pouquinho a sua forma. Ele vai ficar cha, né? O dá som para conjugar. Esse real se duplica aqui, então vai ficar um real aqui e o outro aqui, tá? E esse vai mudar para um a. Tchalá. Isso não acontece sempre, tá? Não é todos os casos assim. Alguns serão real com o. Tá? Eu não vou entrar no mérito da conjugação verbal aqui, porque eu acho que caberia um vídeo só para isso. Mas para jarudá, que a gente já falou bastante, é dessa forma. Isso quer dizer que esse radical, ele, ao ser conjugado, muda, não é? Isso é um verbo irregular. Verbo irregular, tá? Quando eu vou colocar ele numa frase para, dizer que gosto ou não gosto dele, de praticar ele, na frase ele tem que receber um padrão, né? Para que no final venha joahadá ou shirohadá, ele tem que receber um padrão. Então, a frase, se for no tempo presente, né, no final, e ele, já que é um verbo de ação, recebe o nankot. Independente se ele tem patim, se não tem patim, se é regular, se é irregular, não importa. A única exceção que eu deixei para vocês, pelo menos até agora, foi o quê? Se no radical terminar
com real. Aí, já que o nosso padrão é uma forma única e começa com o som do N, aí esse real tem que sumir do radical do verbo antes da gente acrescentar nangot, certo? Então, ó, o mais importante aqui é que, tendo ele patim, não tendo patim, claro que a exceção é o real, tá? Sendo regular, sendo irregular, não importa. É só pegar ele na forma infinitiva e pegar o radical dele. Então, é isso. Cha, 르. Claro que vai vir juntinho, não tem espaçamento aqui, tá? É tudo juntinho. 자르는 것 좋아해요. Gosto de cortar. Claro, 자르는 것을 좋아해요, né? Depende aí, ou se for para descrever, 자르는 것이 좋아요. Cortar é bom. Falando agora do toptar. Para a gente conjugar, toptar, tô falando de conjugação, certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tiro o tá e também retiro esse pi-up. E no bloquinho seguinte, eu já tinha dito a vocês, né, que verbos que terminam em pi-up no radical que são irregulares, né, a gente pode fazer de algumas formas e uma delas é acrescentar um u aqui, para ir colocar mais coisas e fazer a conjugação. Mas outros verbos irregulares, acrescentaremos um o, que é o caso para esse daqui, para toptar, tá? Exemplo, 어렵다, 어렵다. Conjugo, esse pi-up vem para cá como um u. Para esse verbo é com o u que a gente faz. E, claro, depois acrescento um 어려워. E, para a formalidade opcional, 어려워요. Então, para esse verbo que tem pi-up no patim, é com o u que eu faço. Já para o toptar, é com o tá certo? Ah, mas como é que eu sei? Não vou aprofundar em conjugação aqui. Preciso me preparar, mas existe sim explicação para isso, tá certo? Por enquanto, foca só no padrão, que é o nosso momento aqui agora. Quando a gente parar para estudar verbo irregular e conjugação deles, aí eu aprofundo um pouquinho mais. Então, para toptar, quando eu vou conjugá-lo no presente, ou seja, lá em qualquer tempo, eu vou com o aqui e depois eu acrescento um a. Então, o a. Aqui eu faço o, tá? Não se preocupa com conjugação verbal agora, mas eu tinha que mostrar ele conjugadinho pra gente entender o quê? Que ele é um verbo irregular, porque, ó, não é mais top quando eu conjugo, e sim toa, certo? Toa-yo, se quiser ser formal. Vamos lá falar agora. Gosto ou não gosto de ajudar, né? Porque ele significa ajudar. Gosto de ajudar. Para isso daqui, quando eu quero dizer que eu gosto ou não gosto de praticar o toptar, gosto ou não gosto, ou então toptar é bom, descrevendo esse verbo de ação, o que é que eu tenho que fazer? É o que eu falei com o charudá. Mesma coisa. Eu vou fazer como? Top, mantenho, não mexo nada. É só tirar o dá mesmo. Top e coloco nangot. Pronto. Viram? Então, para o tempo presente, nangot, 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 sempre. Mexe no verbo se for irregular para receber esse padrão? Não, exceto se lá no final do radical do verbo nós tivermos um real, né? Porque o padrão a gente já sabe que sempre vai ser com o som do N começando, esse real tem que sumir, por isso que a gente faz man, de, nan, kot, para indicar o presente. Ou alda, a, nan, kot, já removendo o real deles, certo? Como ficaria então o tutá? Tutá, que é ouvir, tá. Eu quero acrescentar o padrão. É só remover o tá mesmo. Não precisa se preocupar que se é irregular ou regular, não. É tempo presente? Ótimo. O verbo é de ação? É ouvir. Então, é só isso. 는 것. É o mais simples de todos, né? 듣는 것을 좋아해요. 듣는 것이 좋아요. Ok? Então, vamos voltar para cá? Então, vamos lá. Toptar. Como é que a gente faz? É só colocar o radical. Como nós fizemos aqui. 자르, top. E aqui, t. Então, vai ficar 듣는 것, tá? Nasalização aqui, som do N vai ficar aqui, tá certo? Porque ticut, sucedido de um som nasal, é um nia, tá? A única exceção mesmo, gente, a gente não pode esquecer isso aqui, ó, do mandrulhar. Real, some, se depois vier um som do N de um padrão, tá? Isso é se o som do N for de um padrão, tá certo? Qual a partícula que vai entrar aqui, nesses casos aqui? Outras pessoas
outras pessoas. 덮는, 덮는. Aqui é nasalizado como se fosse um M de mamãe. Regrinha de nasalização, caso 1. 덮는 것, 쉬어요. Estou descrevendo isso, partícula de sujeito ou partícula de tópico, né? Eu posso dizer 다른 사람 덮는 것이 쉬워요. Ou 다른 사람 덮는 것은 쉬워요. Tá? É fácil ajudar outras pessoas. E na próxima, nós temos 너의 목소리. 목소리, acho que todo mundo já sabe, é o som que sai da nossa garganta quando nós estamos querendo emitir alguma informação. É a nossa voz, 목소리. 소리, se você quiser falar de som de maneira mais geral, usa só o 소리, tá? 목소리, 목소리 é a nossa voz, tá? Voz. A voz de quem? Olha, esse e é partícula de posse. É como se fosse o nosso de, tá? De ou da ou do, você, nó. Então, é a voz de você, ou seja, a sua voz, tá? Esse e não se traduz, tá certo? Mas a gente usa para indicar posse, ou seja, eu marco quem é o dono do que vem depois. Então, a voz de você, ou a sua voz, 듣는 것 안 좋아해. Eu não gosto de 듣다, ouvir. Partícula aqui, partícula de, se eu não gosto, eu exijo um objeto, né? 듣는 것을 안 좋아해. 너의 목소리를 듣는 것을 안 좋아해. Vejam que eu estou fazendo nasalização aqui também, ó. Som do N de navio. Regrinha 1 de nasalização também, tá? Então, piup nasalizado, som do M de mamãe. 덮는 것이. E 디귿 nasalizado, som do N de navio. 듣는. É como se tivéssemos dois N's, um aqui, outro aqui. 듣는 것을 안 좋아해. Lembrem disso aqui, tá certo? Isso é muito importante, porque são casos bem específicos, a gente não esquece mais. Então, só para resumir aqui, está em vermelho, aqui, ó, marquinha vermelha, as frases que se tratam de dizer gostar ou não gostar de praticar determinada ação. 좋아합니다, 싫어해요, 좋아해요, tá? São essas frases aqui, 좋아해, 안 좋아해, certo? Pode dizer também 더 좋아합니다, gosto mais ou prefiro, tá certo? E o outro caso, com verbos de ação que a gente viu até agora, é quando nós estamos descrevendo esse verbo, tá aqui em azul. Alguma coisa, alguma ação é boa, alguma ação é fácil, certo? Vamos agora para essas frases aqui de baixo. Nós vamos começar a falar dos descritivos, dando uma revisada e acrescentando algumas informações mais. Eu trouxe verbos que a gente não conhece ainda, certo? E o verbo aqui inicial é 불안하다. Ser ou estar ansioso ou instável. Eu quero dizer que ser ou estar ansioso não é bom. Como é que eu faço? Eu pego o verbo tiruda, né, para anexar algum padrão a ele, né? Porque eu tenho aqui um verbo que descreve um outro verbo descritivo, ser ou estar ansioso. E a gente sabe que aí sim é um caso de usar 는 것 para o tempo presente, como a gente já tinha visto, é 는 것, né? Mas não só isso, aqui teria que ser um verbo de ação. Mas agora nós estamos lidando com o verbo descritivo e falamos no vídeo anterior que para verbos descritivos tem que ser com nian ou 은 것. Claro, nesses casos, em ambos os casos, né, a frase tem que estar no tempo presente. A diferença é que aqui vai ser com verbo descritivo. O que é que eu devo fazer aqui, então, com esse verbo 불안하다, ser ou estar ansioso? Eu quero descrever ele, dizer que ele não é bom. Então, eu vou acrescentar nian ou 은 것. Se não tem patim, ó, tá sobrando um espacinho aqui embaixo, eu vou lá e coloco nian 것. 불안한 것, partícula. Bom, eu vou descrever isso aqui, então eu uso ou a de sujeito ou né, a de tópico. 불안한 것이 좋지 않아요. 불안한 것은 좋지 않아요. Ser ansioso não é bom. Vamos para a próxima. O verbo é condenada. Condenada, ser ou estar generoso, tá? E o outro verbo que a gente tem no final, condenada, ser ou estar generoso, é 불가능하다. 불가능하다, ser ou estar impossível. Então, eu quero dizer que ser generoso é impossível. Tempo presente, tá certo? Tempo presente, eu sei que em regra eu uso 는 것, mas só se o verbo for de ação. Se for um verbo descritivo,
tem que ser com nian ou uncod. Vamos ver a frase primeiro, o que é que ela quer dizer, né? 우리, nosso ou nossa, aqui vai ser nossa, tá? Opa, apagou aqui sem querer. 동네. 우리 동네, nossa vizinhança. Olha a partícula de posse. E, ou seja, alguma coisa que pertence a essa vizinhança. O que é da vizinhança? As pessoas, 사람들, pessoas. Então, as pessoas da nossa vizinhança, vocês já sabem que em coreano não existe artigo, né? A gente subentende quando traz para o português. Então, as pessoas da nossa vizinhança, né? Existe essa relação aqui. Primeiro vem o possuidor, depois o que é possuído. As pessoas da nossa vizinhança. Aí eu tenho egue. Egue a gente usa para direcionar uma ação para um ser vivo. Então, eu estou dizendo para as pessoas da nossa vizinhança, certo? Ou para com as pessoas da nossa vizinhança. A partícula não se traduz, a gente adapta para o que fazer mais sentido para a gente. Então, para com as pessoas da nossa vizinhança, ser generoso é impossível. Como é que eu fico padrão aqui, então? Bom, o verbo não tem patim quando eu tiro o da. É a mesma coisa que o anterior. Nian, kot. Apagou aqui sem querer, tá? Qual é a partícula? Se o verbo está sendo descrito como é impossível, partícula de sujeito, ou a de tópico, né? 우리 동네 사람들에게 관대는 것이 불가능해요. O próximo, 솔직하다. 솔직하다, eu coloquei aqui, ser ou estar honesto, né? Eu falei sobre ele no vídeo anterior também, fiel, honesto, enfim. Então, 상사. 상사 é chefe, tá? Chefe, nosso patrão. 상사에게, ó, egue de novo, então para o chefe, para com o chefe. O que é que eu tô querendo dizer? Ser honesto, 너무 어려워요. É muito difícil. Então, como é que ficaria o padrão aqui no verbo 솔직하다, ser honesto? É só colocar nian, kot. Então, por enquanto tá fácil porque todos terminam sem patim, né? Eu posso colocar o nian kot, é tempo presente nas frases, mas aqui é verbo descritivo, só posso usar nian kot ou un kot. Qual é a partícula? Se eu tô descrevendo ele como muito difícil, i ou un, né? De novo. Próximo, 다르다. Ó, a maioria dos verbos descritivos que eu encontrei não tem patim no radical. Então, eu trouxe aqui exemplos, tá? Os que forem surgindo, que tiverem patim, e a gente tiver dúvidas, vamos tratando lá no chat. 다르다, ser ou estar diferente. E quero dizer aqui que ser diferente é interessante, é atrativo, é excitante, tá? Como é que eu faço? Esse verbo aqui, 흥미롭다. 흥미롭다, ser interessante. Eu queria aproveitar esse momento para diferenciar ele de 재미있다, porque 재미있다 também pode ser usado dessa forma. 영화가 재미있어요. Esse filme é divertido, mas pode também significar é interessante. Então, 재미있다 a gente vai usar para filmes, festas, coisas mais triviais, certo? O 흥미롭다, deixa eu escrever ele aqui. 흥미롭다 a gente usa para falar também de ser ou estar interessante, só que para questões mais acadêmicas, um assunto pesquisado, estudado, um tópico de alto alcance informativo, certo? Então, 재미있다 é mais trivial. Eu quero dizer que o filme é interessante, que aquela pessoa é interessante. Já 흥미롭다 a gente usa para coisas mais voltadas para o campo acadêmico, certo? Eu quero dizer que ser diferente é interessante. Não tem patim no radical do 다르다. Eu venho aqui e coloco o meu padrão, que já que é um verbo descritivo, eu uso 는 것. Posso usar 는 것 ou 은 것, né? Para a frase no tempo presente, certo? Em que eu estou descrevendo um verbo descritivo. Então, qual é a partícula? Se eu estou descrevendo um verbo descritivo, é o i de novo ou né? É isso, gente. Vamos fazer só mais um. 시끄럽다. 시끄럽다. Significa ser ou estar barulhento, certo? E nós vamos agora acrescentar o padrão a ele, né? Porque eu quero dizer que ser ou estar barulhento, ser barulhento, estar barulhento, olha aqui, eu deixei o verbo, é irritante. 짜증스럽다, tá? Ele já está conjugado.
é irritante. Então, ser barulhento é irritante. Vocês estão vendo aqui, depois do ró, 시끄러. É assim que a gente faz quando a gente tem que conjugar. 시끄러워요. 시끄러워요. Certo? A gente já sabe que o pi-up some e tal, acontece tudo isso, né? Só que, ó, a atenção é essa, ó. Não pensem dessa forma, tá certo? Foi o que eu disse a vocês. Quando a gente vai colocar padrão, shi, ku, e aí? Rop, é isso. Não faz nada, certo? Se eu acrescento nankot, niankot, enfim, eu não preciso fazer nada. O que é que eu vou fazer aqui nesse caso? Acrescentar unkot. Porque tem patim no radical. 시끄러운 것, certo? Por que é que eu fiz toda essa revisão, né? Porque tudo isso é uma revisão, a gente já viu. Porque era importante falar sobre verbos irregulares, né? O que acontece aqui principalmente, quando a gente anexa padrão. Era importante falar aqui sobre o mandrultar, quando tem o som do uril no patim. Nós não tínhamos aprofundado a esse ponto, então a gente acabou revisando e acrescentando novas informações importantes. Além disso, eu também queria falar sobre uma dúvida de Eliane, porque nessas frases aqui que a gente acabou de fazer, eu estou descrevendo um verbo descritivo. Olha ele aqui, né? Eu estou descrevendo ele, tá? Olha ele aqui, né? Descrevo esse verbo e pronto. Na frase que Eliane tem dúvida, já muda um pouquinho. A gente fez frases assim, ó. Ser ansioso é bom, estar ansioso é bom. Agora, se a gente quiser dizer ser uma pessoa ansiosa, olha que eu incluo aqui, eu incluo um substantivo. Ó. Ser uma pessoa, estar uma pessoa. Eu sei que a primeira frase pra gente não faz muito sentido, né? Na segunda já fica mais natural pra gente. Então, é de outra forma que a gente faz isso, tá certo? Esse vídeo eu vou explicar em separado, mas eu pauso aqui para o conteúdo de hoje porque é diferente fazer isso. Assim também como isso aqui, ó. Eu tentei usar um outro exemplo. Ser generoso é impossível. Agora, ser uma pessoa generosa, eu estou incluindo aqui, eu estou caracterizando essa pessoa primeiro, para depois dizer que é impossível, mas envolvendo, além da ideia do verbo descritivo, um substantivo. Isso aqui eu vou explicar a parte, tá certo? Não quero que vocês fiquem angustiados com isso não, que é muito simples. Mas eu não vou tomar o tempo de vocês mais. O nosso vídeo já tem 30 minutos e eu preciso ainda lançar a tarefa, tá? Fica essa dúvida para depois. Mas eu espero que vocês tenham entendido, quem estava com dúvida conseguiu revisar, tirar as dúvidas, né? Pra gente seguir. Tá bom, gente? Bom descanso, bom final de semana, feliz Dia das Mães. E vamos prolongar um pouquinho o prazo de entrega da tarefa desse vídeo para vocês poderem aproveitar o feriado final de semana com a família. 안녕!